Graças e paz, irmãos, boa noite. Vocês estão com frio? Glória a Deus pela vida dos irmãos, amém. Se coloque de pé, para a honra e glória do Senhor. Friozinho bom, eu gosto. Amém. Você crê que a presença do Senhor está aqui? Amém. O Senhor está aqui. Sua presença maravilhosa está aqui. Isso é um motivo de muita alegria. Deus, Ele nos proporciona momentos como esses, amém? Estarmos juntos, entre irmãos, mas principalmente na presença dEle, amém? Nós vamos dar início. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, amém? Abram a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Está aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Só o Senhor é santo. Amém. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 4 em diante. Amém? Diz assim a versão que eu tenho. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Amém? Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é um Deus de amor. Amém? E pela sua graça nós somos salvos. É a causa de nós não sermos consumidos. Amém? E isso não é dom nosso, é dom dele. Amém? Porque nós somos criaturas dele. Como diz a palavra, nós somos criaturas do Senhor. E isso é um motivo de nós agradecermos a Ele, amém? Agradeço ao Senhor pela sua graça, pelo seu amor. Que nessa noite nós possamos ter uma experiência nova com o Senhor nesse lugar. Amém? Que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, não de uma maneira rasa. Amém? Nós temos experimentado muito do Senhor nesse lugar, mas o Senhor tem mais para nós, amém? Ele sempre tem mais e mais e mais. Que nós possamos pedir para Deus, para Ele aumentar a nossa fé, aumentar a nossa fome e sede por Ele. Amém? Comece agradecendo ao Senhor, amém? Pelo dia, pela graça nós somos salvos, amém? Deus, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em amor, e por isso nós nos rendemos a Ele nessa noite. Rendemos a Ele o nosso louvor, rendemos a Ele o nosso coração,
para que Ele venha com um renovo sobre nós. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja que está aqui reunida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo com as circunstâncias, Senhor, difíceis, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, que o Senhor é rico em amor, e que nós somos feituras Suas, Senhor. Nós somos criaturas Suas, Senhor, e nós cremos que o Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Nós cremos que o Senhor tem muitas coisas para fazer, e que nós possamos estar preparados, Senhor. Que nós possamos estar preparados, Senhor, para o Teu agir. Em nome de Jesus, venha sobre os nossos corações, Senhor. Receba, Senhor, aquilo que nós vamos Te entregar. As nossas canções, Senhor. Nós vamos Te entregar, Senhor, a nossa adoração, o nosso clamor. E que o Senhor receba. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De eternidade em eternidade, o Senhor é louvado. Amém? De eternidade em eternidade, o Senhor é glorificado. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós vamos louvar o Senhor agora. Amém? Se concentre. Amém? Concentre a sua adoração ao Senhor nesse momento. Aleluia. Aleluia. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Para conhecer-te mais. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor. Anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. E do Teu amor sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo.
sobre nós, Senhor. Aleluia. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, e faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Aleluia. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, e faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. E faz teu querer, e faz teu querer em mim, e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Faz teu querer em nós, Senhor. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Diga isso esta noite. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, Senhor, pra conhecer, pra conhecer. Vem com teu vento sobre nós, Senhor. Vento de poder sopra em nós, Senhor, e faz teu querer, faz teu querer. Vem, Senhor, como um vendaval sobrenatural. E faz teu querer, e faz teu querer em mim. Vento de poder vem soprar em nós, Senhor. O Senhor está aqui. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural.
peço isso essa noite. Faz teu querer em mim, Senhor. Faz teu querer em mim. Peça isso essa noite. Faz teu querer. Aleluia. Faz teu querer. Espírito Santo. Em mim. Faz teu querer em nós, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos algo novo, Senhor, de Ti. Glórias ao Senhor. E nos inundar, Senhor, com a Tua presença.
glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Deus. A tua presença é real nesse lugar. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos nessa noite, Deus. Aleluia. Agora tudo posso ver, fui liberto pelo amor. E eu sou teu, e tu és meu. Por isso eu cantarei que o Filho me libertou. Sou realmente livre, sou realmente livre, que o Filho me libertou. Sou realmente livre, sou realmente Teu amor é tudo que eu preciso em mim. Me deu asas pra voar. Antes cego, agora tudo posso ver. Fui liberto pelo amor. Eu sou teu e tu és meu. Por isso eu cantarei que o Filho me libertou. Sou realmente livre, sou realmente livre. Que o Filho me libertou. Sou realmente livre, sou realmente livre. Que o Filho me libertou. Sou realmente livre. Sou realmente livre, sou realmente livre. Nós somos livres, aleluia, glória a Deus.
Convido os irmãos a pegarem a sua oferta, amém, o seu dízimo. Você que trouxe, amém. Venha com muita alegria ofertar ao Senhor, amém. Amém, irmão, fique à vontade. Porque Ele é bom, aleluia. Que o Filho me libertou, sou realmente livre, sou realmente livre, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Honras sejam dadas a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai Santo e amado, graça te damos por Tua provisão em nossa casa. Tua provisão e o Teu sustento sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Se temos o que te ofertar, foi porque primeiro nós recebemos do Senhor saúde para trabalhar, oportunidade, Senhor, de trabalhar. E glorificamos a Ti por toda a misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Misericórdia essa que nos alcançou nessa manhã, nos permitindo abrir os olhos, levantar, Senhor, do nossa cama, e Te exaltamos, porque se estamos aqui cobertos, fugindo da chuva, é porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e não cansamos de declarar isso, Senhor. Fica conosco, fala ao nosso coração nessa noite, ministra a Tua palavra ao nosso espírito na noite de hoje. Queremos ouvir Tua voz ainda mais, queremos conhecer o Senhor ainda mais, que o Senhor revele o Teu coração a nós e que possamos, pelo entendimento do Teu Espírito, crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Que o Senhor abençoe Seu povo, e eu oro assim crendo no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus por isso. Deixa eu dar alguns avisos. Nosso domingo, dia 26, o nosso culto de celebração. E nós vamos tratar nesse domingo, último domingo de fevereiro, o terceiro aspecto da restauração. Amém, irmãos? Nesse domingo nós vamos tratar o terceiro aspecto da restauração. Vai ser uma noite preciosa. Não perca, não falte, tire o dia do Senhor para que você possa estar aqui junto em comunhão. Amém, irmãos? Domingo, 18 horas, nos encontramos para a glória de Deus. Eu já antecipo e volto a reafirmar aos líderes, por favor, se organize para o nosso retiro de líderes, que vai acontecer dias 11 e 12. Amém? Nossa semana de oração de março é sobre a responsabilidade do Ministério de Intercessão, e as mulheres irão ter um culto das mulheres dia 4 de março, 18 horas, tá bom? Já vá se programando, mulher, para março, primeiro sábado de março, vão ter um momento especial só para vocês. Aleluia! Deus é bom e tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós, tá bom? Tem cuidado de nós. Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo Efésios capítulo 4. Eu quero partir desse texto e daí prosseguir avançando para a glória de Deus. Efésios capítulo 4, e eu vou ler o verso 15 e 16.
Nesses dias Deus ministrou isso ao meu coração. Não sei como Deus fala ao seu coração, mas de vez em quando Ele lança algumas palavras, alguns flashes de orientação, de direção. E eu fico meditando sobre aquilo que Deus está dando de direção. Amém? E é um pouco disso que nós vamos meditar na noite de hoje. Se você gosta de anotar tema, eu coloquei cooperando com Deus, tá bom? Cooperando com Deus. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Assim diz a palavra de Deus. Você encontrou? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Repita comigo: o corpo bem ajustado, consolidado, com o auxílio de todo mundo, todos cooperando, a justa cooperação de cada parte. Amém, irmãos? Por que isso é importante? Porque, irmãos, Deus é o maior edificador da família, sim ou não? O salmista diz isso: se o Senhor não edificar a casa, não tem como essa casa permanecer de pé. Se o Senhor não edificar, não tem como aquilo permanecer. Se Deus é o edificador, nós precisamos cooperar com Ele. Pastor, Deus precisa da gente? Não, Deus não precisa de nós. Mas Ele nos dá o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Amém, irmãos? Ele nos dá o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E quando eu penso, e foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração, quando eu olho para a família como parte do corpo de Cristo, e a família, ela é constituída, estabelecida por Deus, para que na comunhão das famílias, o corpo de Cristo, a igreja, seja estabelecida, firmada, consolidada e cresça. Amém? Porque o passo importante do verso 15 é que quando nós seguimos a verdade em amor, nós vamos crescer. Crescer em quem? Em Cristo. Crescermos em Cristo. E é interessante você parar para analisar o texto de forma bem clara e minuciosa. Por quê? Porque quando o corpo está bem ajustado, consolidado, que todo mundo coopera pela a justa cooperação de cada parte, este corpo, esta família, efetua o seu crescimento. Amém, irmãos? Efetua o seu crescimento. E ele efetua o seu crescimento para a edificação. Você está comigo aqui? Verso 16 está aqui na nossa tela, Geliene. Não conseguiu hoje, está ruim hoje. Só a misericórdia de Deus. Aleluia. Mas é este crescimento, final do verso 16, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Quando a família entende que Deus sonha com a edificação dela, quando eu e você percebe e começa a compreender a vontade de Deus para a nossa família, que é que ela seja edificada. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus sonha com a nossa família edificada? Toda ela, ao ponto dele dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é só para nós. Só que se começou por nós, diga aleluia por isso. Se Ele começou conosco, o único cristão dentro de uma casa, o único cristão numa família, é para nós cooperarmos com Ele na obra. Amém, irmãos? Ele nos dá o privilégio de cooperar com Ele na salvação da nossa própria casa. Porém, entretanto, contudo, no entanto, a gente pode atrapalhar.
Nós podemos ser pedra de tropeço, em vez de cooperadores de Deus. O nosso mau testemunho pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer dentro da nossa família, que é salvar toda ela. E depois de salvar, edificar, consolidar a nossa família. Amém, irmãos? Porque não é o nosso desejo simplesmente aceitar Jesus e não ter raízes profundas, que cai, que tropeça, que volta para o mundo. Não é esse o nosso desejo como igreja, e muito menos do Senhor para a nossa família. O desejo de Deus para a nossa família é que a família conheça Ele, seja salvo, se consolide, possa ter uma edificação profunda em suas raízes nele, na rocha eterna. Só que para isso eu preciso cooperar. Aleluia. E cada um membro deve cooperar para a edificação da sua casa. Todos devem cooperar para aquilo que Deus quer fazer de edificação no nosso lar. Amém? Você está junto da sua família aí? Sim, vire para ele e diga: coopera, varão. Não larga o fardo só nas minhas costas, não. Coopera, vaso. Outro é vasilha. Não, é vaso. Coopera. Por quê, irmãos? Porque se nós dividirmos o fardo da edificação familiar, além de cooperar com Deus, nós facilitamos com que o outro desenvolva, cresça. Amém? E esse é o sonho de Deus, que a nossa família seja edificada. Aleluia. E perceba como isso precisa começar nessa noite a ser gerado no nosso espírito. Não, eu preciso cooperar com a edificação da minha família. Eu preciso cooperar. Como? Nós vamos já chegar lá. Mas eu quero que você abra a carta aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 3, verso 9. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios. 1 Coríntios 3, verso 9. Ele diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Paulo diz que de Deus somos cooperadores, cooperar com aquilo que Deus está fazendo. E como cooperar? Avance para o capítulo 9 agora de Coríntios. 1 Coríntios 9, 23. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23. Você encontrou? 1 Coríntios 9, 23. O mesmo apóstolo Paulo continua escrevendo, ele diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo fazia tudo, e se você ler versos antes, ele diz: eu me fiz fraco com os fracos, para ganhar os fracos. É o verso antes. Você está me entendendo? Ele se colocou em uma posição para que a edificação acontecesse na vida daquele que estava fraco. Então entenda, irmãos, Deus nos chama para cooperar na edificação da nossa família, e você diz amém por isso. Se Deus nos chama para isso, eu não posso ser um atrapalho. Eu não posso ser um atrapalho. E como nós podemos atrapalhar a obra de Deus na nossa família? Como nós podemos atrapalhar a edificação que Deus quer fazer na nossa família? E eu escrevi 5 exemplos. Você está comigo aqui? Muito bem. Primeiro que eu quero tratar com você, 2 Coríntios capítulo 6. Primeiro atrapalho da edificação da família. 2 Coríntios, perdão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1. Você achou? 2 Coríntios 6, 1. Aleluia.
gente folheando, corre lá. Hoje o Dr. Show não está cooperando conosco, é só você mesmo na Bíblia hoje. Hoje é deixa de preguiça e pega a Bíblia, né? Acostumado a só ficar olhando o Data Show, hoje deixa de preguiça. Folheia aí. 2 Coríntios 6:1, Paulo diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo se preocupava em ter a sua vida sem escândalo, para que o ministério, para que a obra, para que ele, na qualidade de cooperador, não fosse um atrapalho para o evangelho. Os irmãos estão me entendendo? Para que o escândalo não pudesse atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo nele e através dele. E ele, na qualidade de cooperador, se esforça, se dedica para não ser escândalo. Diga misericórdia. O escândalo atrapalha a edificação. Todas as vezes que acontece um escândalo na igreja, irmãos, pessoas se perdem. Todas as vezes que acontece escândalo na igreja, pessoas se frustram. Já estavam até querendo caminhar, mas quando olham o escândalo, se frustram. Atrapalha. Os irmãos estão me entendendo? E Jesus falou sobre isso. E eu anotei 5 escândalos que nós precisamos fugir se nós queremos que a nossa casa seja edificada. Amém? 5 escândalos que nós precisamos evitar de todas as formas, nos esforçando para não acontecer, para que a nossa casa seja edificada, para que a gente seja um cooperador e não um atrapalhador. Vamos lá, primeiro, Mateus capítulo 5. Não, perdão, ainda 2 Coríntios 6,14. No mesmo capítulo, no verso 14, por favor. Já ia pulando o primeiro aqui. 2 Coríntios 6,14. Amém? Primeiro que você deve fugir: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? O primeiro escândalo é um crente casar com um descrente. Primeiro escândalo a ser evitado, irmãos, é crente casar com descrente. Ah, pastor, não tinha ninguém na igreja. Casa com Jesus, espera. Visita outra igreja de vez em quando. Mas e procurar lá no mundo? É incoerente. E aí, me perdoe, mas eu vou cutucar. É filho de crente. Vai casar com descrente. A luz querendo se misturar com as trevas. É incoerente, irmão. Isso é um escândalo. Por quê? Porque o descrente não namora como um crente, nem se relaciona como um crente, nem conhece as coisas de crente. Como ter um namoro santo, como ter uma aliança verdadeira até o fim, até a morte. Se para eles o casamento é banal, não deu certo, cada um uma suas trouxas, vai-te embora e pronto. E nós precisamos evitar. E entenda, não é ninguém mais, ninguém menos do que nós mesmos, porque ele diz: não vos ponhais em julgo desigual. Não se ponha nessa condição. Se você é crente cristão, filho da luz, que anda na luz, que vive na justiça, no reino de justiça, não se ponha nesse negócio. Amém, irmão?
É um escândalo. Não, pastor, mas ele é bonzinho. Meu irmão, de bonzinho o inferno está cheio. De gente boa, que não aceitou Jesus e vai para lá. Porque não vai para lá porque é mau. Vai para lá porque não tem Cristo. Amém, irmão? Crente casa com crente. Crente namora com crente. Pastor, o senhor já casou crente com descrente? Já? Bati um bom papo. Eu bati um bom papo. Eu disse, irmão, a senhora tem certeza? Não, pastor. É um amor, né? Irmão, a senhora tem certeza mesmo? Li esse texto para eles dois. Não li só para um, li para os dois. Que a gente aconselha o casal. Não, pastor, eu quero casar. Amém. É a sua escolha. Mas a Bíblia diz que não se ponha em julgo desigual. Ninguém está lhe obrigando. Ou a senhora está sendo obrigada? Porque se a senhora está sendo obrigada, nós vamos chamar a polícia. E aí, pastor? Meu irmão, não esquenta, só esfria. Nunca esquenta, só esfria. Não, pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. Então faça isso sem namorar, sem noivar, sem casar. Para o seu bem. Porque o que o apóstolo Paulo está falando não é para o mal. É para evitar escândalo. Quantas e quantas histórias, família cristã, moça cristã, se casa com um incrédulo, apanha, sofre na mão do descrente. Não é um nem dois casos não, irmãos. Não, pastor, eu me conheci, a gente vive junto, a gente não era crente, só eu me converti. Amém, então seja um cooperador para que ele seja salvo. Mas se colocar nessa condição... Amém, irmãos? A igreja ela é formada por famílias. E nem sempre esta família começou da maneira correta. E nós entendemos, Deus entende e sabe disso. E Ele age para que isso mude. Amém, irmão? Como, pastor? A esposa santa santifica o marido santo santifica a esposa. Mas não de ser crente e casar com descrente. Posso seguir? É o primeiro escândalo, irmão, que nós devemos evitar. O segundo, Mateus capítulo 5, agora sim, Mateus 5, verso 27. Jesus está no Sermão do Monte, pregando o sermão conhecido, Sermão da Montanha. Capítulo 5, versículo 27, ele diz... Você achou? Mateus 5, 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O adultério não coopera em nada na edificação da família. Só destrói. E eu lhe digo, é um escândalo. É um escândalo. E infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. E esse segundo escândalo, nós precisamos fugir dele. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros.
Deus julgará os impuros e adúlteros. Precisamos fugir desse escândalo. Fugir. Amém? Por quê, pastor? Porque isso destrói a igreja, irmãos. Isso destrói a igreja. Esses dias eu vi, infelizmente, que isso as pessoas gostam de expor, né? Uma pastora flagrada em adultério. Um escândalo, irmãos. Um escândalo. Triste. Falta de vigilância. Falta de conselho. Falta de pessoas próximas para quem se abrir, para quem se compartilhar. Não, vou resistir à tentação sozinho, não vai. É engano. Nós precisamos nos abrir, precisamos um do outro para sermos sarados, curados. Deus não nos chamou para viver só. Amém, irmão? Isso é um escândalo. Terceiro escândalo que precisamos fugir: a falta de domínio próprio. Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. 4, 26, perdão, irmãos. Capítulo 4, não é o 5 não. Efésios 4, 26. E eu ainda anotei errado aqui na minha anotação. Efésios 4, 26. Você encontrou? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Crente irado, irmão. Escândalo. Brigas. Discussões. Quebra-quebra. Crente dentro da casa. Marido e mulher. Que escândalo. Parece dois animais dentro da casa. Aí depois enxuga a lágrima e sai com a Bíblia debaixo do braço, indo para a célula. Meu irmão, que escândalo, irmão. É coisa triste não ter domínio próprio. E é um escândalo que, em vez de ajudar, atrapalha. Atrapalha. Não, eu quero edificar a minha esposa, mas sou grosseiro com ela. Não, eu quero edificar o meu esposo, mas não o respeito. Sou grosseiro com ele. Coisa maravilhosa para ajudar. Está ajudando muito, cooperando muito com Deus na obra. Extraordinário assim, cooperando. Só não com Deus. Falta de domínio próprio. Diga misericórdia. Quarto escândalo: a falta de honra. Efésios 6. Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Fala de honra. Filho crente que não honra o pai é um escândalo. E vai ganhar o pai como? O pai crente não honra o filho, vai ganhar o filho como? Como nós vamos cooperar, irmãos, para a obra de Deus na nossa casa, se nós não honramos? Oh Deus, salva o meu pai, mas não honra o pai. Ajuda, Senhor, a minha mãe, salva ela, mas não honra a mãe. É um negócio incoerente, irmão. É querer que 2 mais 2 dê 5, entendeu? 2 mais 2, 5.
Nunca vai ser 5, irmão. Em vez de cooperar com aquilo que Deus quer fazer na nossa família, amém? Cooperar, transformação. E eu vou deixar essa parte para domingo. Domingo nós vamos falar sobre transformação. Mas é um escândalo, a falta de honra no lar. E o último escândalo que eu anotei, que é muito parecido, a falta de respeito mútuo entre o casal. Não há respeito entre homem e mulher. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, porque se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Respeito. E se não tem respeito, não tem salvação. Como o marido vai ser ganho? Como a esposa coopera com Deus na salvação do marido, se ela não respeita, não honra ele? Como? Quantas e quantas vezes nós já ouvimos, para ser crente que nem a minha esposa? Não vou não. Quantas vezes já ouvimos de marido, eu não vou para a igreja com ela porque ela não é crente não. Ela é crente na sua frente, pastor. Já ouvimos isso, irmãos? E eu lhe digo, a nossa cara vai para a lama. Porque como é que nós vamos falar de Cristo para uma pessoa que tem um mau exemplo dentro de casa? Como nós vamos cooperar com a obra de Deus para alcançá-lo, se a esposa não dá bom exemplo para ele? Em vez de ser cooperadora. Irmãos, e a Bíblia não mente, amém, irmãos? A Bíblia não mente, a Bíblia é a verdade, irmão. Se a esposa ganha o marido sem dar uma palavra, é porque isso é possível. É possível. Versículo 7 ainda de 1 Pedro capítulo 3. Você está comigo? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aí o marido não respeita a mulher, é grosso, depois entra no quarto e vai orar, é rude. Aí daqui a pouco entra lá no quarto, ô Senhor, salva ela, Jesus. Aí Jesus olha de lá e diz, tem que salvar é tu, incircunciso, não é ela não. Porque a gente faz as coisas erradas. A gente quer que Deus faça as coisas e nós não cooperamos com Ele. Irmãos, as pessoas não veem Deus, as pessoas veem eu e você. Aleluia. As pessoas veem a gente, as nossas atitudes, boas ou más. A gente coopera ou a gente atrapalha aquilo que Deus quer fazer. Porque o maior desejo de Deus é que as famílias sejam salvas e edificadas. É o maior desejo de Deus, mais do que até o nosso. Porque se a gente tivesse o mesmo desejo de Deus, a gente cooperava com Ele. Se fosse o nosso desejo verdadeiro, irmãos, nós cooperávamos com Deus e não atrapalhávamos. Esposa, respeite, honre. Maridos, igualmente. Viva a vida comum do lar com ela. Aleluia. E não tem como fazer isso sem respeito. Não tem como fazer isso sem honra. Não tem como.
E eu lhe digo, é um escândalo. É um escândalo porque atrapalha. Porque nem sempre a esposa ou o esposo que é desrespeitado fala para os outros. Fica lá entre o casal, né? Fica entre o casal, mas ela nunca vai para a igreja, ele nunca vai para a igreja com ela. Por quê, pastor? Falta de respeito. Falta de honra. E eu lhe digo, isso deve nos encher o coração de temor. Sabe por quê? Porque em muitos momentos nós honramos mais os de fora do que os de dentro de casa. Nós respeitamos mais os de fora do que os de dentro da nossa própria casa. E queremos ganhar o de dentro de casa. Você está aqui? Você já ouviu do filho dizer, pai, bora morar na igreja? Pastor, a gente pode morar na igreja, eu com meus pais? Por quê, meu filho? Porque aqui meu pai é outra pessoa. Lá em casa, é só porrada, gritaria. Aqui em casa ele é tão amável. A gente pode morar aqui? Como esse filho vai ser alcançado? Como? Posso prosseguir com os irmãos? Diga comigo, eu coopero com Deus quando não me torno pedra de tropeço. Meu irmão, quando eu não me torno pedra de tropeço, eu estou cooperando com Deus para a edificação e salvação daqueles que eu quero, daqueles que eu amo, daqueles que eu desejo bem. Quando eu não sou pedra de tropeço, eu estou cooperando com Deus. Posso prosseguir? Marcos, capítulo 9. Algo que pode nos fazer ser, nos tornar pedra de tropeço na vida de alguém. Marcos 9. Você achou? Eu vou ler o verso 42 e vou falar o contexto, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Marcos 9, 42. Jesus diz: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra, uma grande pedra de moinho, e fosse lançado no mar. Diga misericórdia. É melhor se suicidar do que ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. E sabe o que é a maior pedra de tropeço na vida de pessoas? O contexto aqui está falando sobre humildade. Marido, esposa, filhos humildes. Quando o marido não é humilde, irmão, ele se torna uma pedra de tropeço na vida da sua família. Quando a esposa não é humilde, ela se torna uma pedra de tropeço na vida da sua família. Quando filhos não são humildes, eles se tornam uma pedra de tropeço na vida dos pais. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Eu fiz questão de ler só esse versículo para nós ganharmos tempo. Mas desde o verso 33, Jesus está em Cafarnaum. E o discípulo vem questionando quem é o maior, quem é o melhor. Jesus pega uma criança e diz: olha, quem receber como uma criança, este é o maior. E se você recebe uma criança, você está recebendo a mim mesmo. Jesus está falando sobre simplicidade, humildade.
Amém, irmãos? E entenda que quando Jesus fala sobre humildade, João vira para ele, se você quiser acompanhar, verso 38, e diz: Senhor, nós vimos um homem pregando e expulsando demônios em teu nome, nós proibimos ele. Mas João, criatura de Deus, está atrapalhando Deus por ciúme? Só porque ele não anda com a gente, tu está atrapalhando, João. Os irmãos estão aqui? Aí chega o verso 42. Tinha um homem pregando, expulsando demônios, fazendo milagres, só porque não andava na patotinha junto com eles. Eles proibiram o homem. Jesus vem cá em circunciso. Aquele, pois quem não é contra nós, é por nós. Tu não entendeu isso não, João? Amém, irmãos? De não ser pedra de tropeço, atrapalhar. Posso seguir com os irmãos? O nosso comportamento, a nossa humildade pode ser um atrapalho, pode se tornar uma pedra de tropeço. Amém, irmãos? A nossa arrogância, sabe, eu estava meditando sobre isso. Eu nem anotei que era para não demorar muito nessa parte, de verdade. Mas você lembra de Abigail? O marido arrogante quase destrói a família. Vem Davi com seu exército, irmão, com seus homens, e ele simplesmente disse: quem é Davi? Arrogante, prepotente. Davi disse: vamos matar todos os homens daquela família. A esposa sábia, que edifica a sua casa e ora e age com sabedoria para salvá-la, intervém diante de Davi. Diz: não, Senhor, perdoa ele. Ele é filho de Belial, faz isso não. Não mata a minha casa não. Mas a arrogância se tornou pedra de tropeço na vida da família. Amém, irmão? A arrogância. Romanos 14, 13. Você anota para você, tá bom? Romanos 14, 13. Ele diz que se o meu comer faz com que o outro tropece, o mais fraco tropece, é melhor não comer. Exemplo, tá bom, irmãos? Tem alguns, infelizmente, que não gostam de carne de porco, né? E diz que é pecado. Não convida ele para comer a carne de porco. Amém, irmão? Não convida ele. Não, o irmão ali, ele não come carne de porco. Então não convida, para que aquilo não seja pedra de tropeço para a vida dele, para que isso não seja escândalo e atrapalhe ele de crescer em Cristo, de ser edificado no Senhor. Mas de vez em quando, os crentes orgulhosos, soberbos e religiosos dizem: não come porque não quer, mas eu como. E o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos: se o teu irmão não crê, se para ele isso é pecado, não faça. Evita, para você não ser tropeço por seu irmão. Amém, irmão? Para você não ser tropeço para ele. Quando ele sair, você põe a carne de porco passar e me chama. Põe a farinha por limpo, uma tora de limão e um molhinho de pimenta, tá tudo certo. Mas por causa de alguns, para querer e desejar cooperar com Deus, não faça. Tudo que é recebido com ações de graças é puro, amém, irmãos? Nós sabemos disso, mas se ele não sabe, se ele não crê dessa maneira, o que nós devemos fazer é ajudá-lo, cooperar com Deus e não atrapalhar. O irmão ainda é fraco na fé, ainda não tem compreensão das coisas. Meu irmão, paciência. Paciência. O apóstolo Paulo diz que nós devemos suportar os fracos. Não ser escândalo para eles. Não ser pedra de tropeço para eles. Aleluia. Terceira coisa que pode ser escândalo, pode ser pedra de tropeço, perdão.
pode ser uma pedra de tropeço na vida da pessoa. Tiago capítulo 3. Ih, pastor, é as palavras. É as palavras. Pode sim ser uma pedra de tropeço. Tiago capítulo 3, versículo 2. Vou ler só o 2, tá bom? Os irmãos já leram o livro de Tiago, amém? Já estudaram a carta de Tiago, aleluia? Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. E aí vai falar sobre as palavras que saem da nossa boca. E por que isso pode ser uma pedra de tropeço? Porque aquilo que falamos às pessoas pode machucá-las. A maneira com que falamos pode machucar. Em vez de cooperar com a obra de Deus dentro da minha casa, eu libero palavras para a vida da minha família que é atrapalho. Que em vez de gerar vida com aquilo que sai da minha boca, eu mato aqueles que eu quero é edificação. E nós precisamos ter cuidado com a nossa palavra. Amém, irmão? Por quê? Porque elas podem se tornar pedras de tropeço. A nossa palavra, a nossa ofensa, a mentira, a fofoca, a calúnia, a difamação, tudo pode se tornar pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Um dia eu cheguei numa casa e criança não tem negócio, né? Criança fala a verdade mesmo. Não é verdade? Criança não conta história, meu. Chego eu numa casa, sento. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Irmão, vou pegar uma água para o senhor, pastor. Disse, amém, pegue lá. O filho, a criancinha disse, mamãe estava falando da sua careca outro dia. Quase que a irmã infarta, meu irmão. Quase que a irmã infarta. Menino, não fala isso. Fofoca. Na frente das crianças. Fofoca na frente das crianças. E quando o pai ensina a mentir, vai lá, menino, diz que eu não estou. Mas fale a verdade, nunca minta. Palavras que se tornam pedra de tropeço. Se tornam pedra de tropeço. Diga misericórdia. Mateus capítulo 16, versos 22 e 23. Agora quem fala pedra de tropeço é o apóstolo Pedro. Pedro diz para Jesus, não Senhor, não pode morrer não. Não Senhor, você não precisa passar por isso não. Jesus vira para ele e diz, Satanás, arreda-te daqui. Porque para mim tu és pedra de tropeço. Por quê? Pedro estava falando coisas contrárias à vontade de Deus. Palavras que fizeram dele pedra de tropeço diante de Jesus. E Jesus, na mesma hora. Palavras que não edificam, palavras que não geram vidas. Palavras que se tornam pedra de tropeço. Grosserias, mentiras, fofocas, calúnias, difamação, ofensas. Tudo isso, irmão, é pedra de tropeço. Que precisamos arrancar para que a nossa casa, a nossa família seja edificada, para que a gente coopere com Deus. Amém? Nosso desejo é que a nossa casa seja bem, viva bem, edificada, consolidada, que cresça em Cristo, que é o cabeça. Amém, irmãos? Esse é o nosso desejo, nós precisamos cooperar. Quem, pastor? Todos. A justa cooperação de cada parte. Aleluia. A justa cooperação de cada parte. Cada um precisa cooperar. E o último ponto que pode se tornar pedra de tropeço
1 Coríntios 8, 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Liberdade do que, pastor? A liberdade que temos em Cristo, de comer, de vestir o que a gente deseja, com ordem e decência. Amém, irmãos? Não seja tropeço para ninguém. Nós somos livres, não vivemos debaixo de nenhum jugo. Aleluia. Mas se a minha conduta, isso pode gerar escândalo, ou nem ser um escândalo, mas ser uma pedra de tropeço, evite. Seja prudente. Tudo nós podemos, não é assim que diz? Mas nem tudo nos convém. Nós somos livres. Ah, pastor, podia fazer qualquer coisa. Rapaz, se tu acredita nisso, faz qualquer coisa aí. Nem tudo nos convém. Amém? E eu não posso usar da minha liberdade para me tornar pedra de tropeço para ninguém. Aleluia. E eu quero terminar lendo Hebreus, capítulo 13, novamente. Eu ia começar por esse texto, deixei ele para o final. Hein? Deus é Deus, né? Estou com esse texto faz uns 3 dias, meditando e anotando. Quando foi hoje pela manhã, cedo, depois que eu voltei a deixar a Glória na escola, sentei para... Não, agora eu vou anotar. Vou preparar a ministração de hoje. Aí Deus disse, não começa por esse não. Esse vai ser pro final. Mas é pro final, Mas eu ia começar por ele logo. Não. Hebreus 13, 16. Você achou? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra. Com que, pastor? Com a prática do bem e a mútua cooperação. Todos devem cooperar. Aleluia. Se você tem a sua família hoje crente em Cristo, todos devem cooperar para a edificação dela. Não diga que é responsabilidade de A, ou de B, ou de C. Não. Mútua cooperação. E sabe por que eu deixei esse texto agora para o final? Porque eu não posso negligenciar isso. Eu não posso negligenciar a minha responsabilidade. De fugir dos escândalos, de arrancar tudo aquilo que pode ser pedra de tropeço, eu não posso negligenciar isso. Amém? Eu não posso, irmão. Eu não posso negligenciar isso. Não podemos de maneira alguma fugir da nossa responsabilidade. Porque quando negligenciamos a prática do bem e a mútua cooperação para aquilo que Deus quer fazer na nossa família, a nossa negligência pode destruir aquilo que nós tanto queremos salvar. Pode destruir aquilo que nós tanto queremos que cresça, que seja edificado. Aleluia. Todos, cada um com seu papel, cada um cumprindo aquilo que lhe convém dentro da família. O homem, a mulher, os filhos, o respeito, a honra, aleluia, o domínio próprio, tudo, irmãos, cada parte dessa coopera para aquilo que Deus quer fazer na nossa família. Cada um. E nós não podemos negligenciar isso. Amém? Porque quando fazemos isso, nós somos pior do que os descrentes. Se não cuidamos daquele que nós amamos, nós somos pior
do que o descrente. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça. E se você tem negligenciado a prática, as coisas boas que é necessário fazer, o respeito, a honra, o domínio, o cuidado com as palavras, você precisa colocar um freio em sua boca para você parar de ofender, de desrespeitar com a sua palavra, de sair da sua palavra palavras de morte da sua boca. Você precisa ter cuidado com isso, para aquilo que você fala não ser tropeço para ninguém, principalmente para os da sua casa. Ah, pastor, eu não consigo me controlar. Põe um guarda nessa boca, põe um freio. Coopere com Deus. Se esforce para ser um cooperador da obra de Deus na sua família. Quando necessário renunciar a coisas, renuncie. Pastor, só eu faço sacrifício na minha casa. Só eu pago o preço na minha casa. Seu esposo é crente, seu cônjuge é crente, seus filhos já são crentes. É, pastor, graças a Deus toda a minha casa hoje é salva. Então chame eles à responsabilidade. Chame eles, sente, faça um culto doméstico e diga para ele: todos devem cooperar nessa casa. Não negligencie isso. Não negligencie. Por quê, pastor? Porque Deus quer edificar a nossa casa. Mais do que o nosso desejo, é o desejo de Deus para a nossa família. Porque Deus deseja que todos sejam salvos. E precisamos não negligenciar o nosso papel. Aleluia. Pai, estamos diante da Tua palavra. E se temos sido pedra de tropeço, se temos sido atrapalho em vez de cooperador da Tua obra, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Se a minha vida, as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu comportamento tem sido escândalo e tropeço, em vez de ser instrumento de cooperar para a edificação, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se as palavras que saem da nossa boca não edificam, Senhor, põe um guarda em nossa boca. Se a grosseria ainda tem sido tropeço em nossa família, a falta de respeito e de honra ainda tem destruído aquilo que o Senhor quer edificar em nossa família, Pai, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos perdoe. Nós queremos nessa noite, ó Deus, não negligenciar aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa família e buscar viver como cooperadores do Senhor, cooperando com a Tua obra, cooperando com aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa família, salvar aqueles que ainda não são salvos, de consolidar aqueles que ainda não estão consolidados, de edificar aqueles que ainda não estão edificados. Senhor, nós queremos cooperar com o Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá discernimento, Senhor, de coisas que precisam ser arrancadas, que tem sido tropeço na nossa família, que tem sido tropeço para a edificação do cônjuge, que tem sido tropeço para a edificação dos filhos, que tem sido tropeço para a salvação dos pais que ainda não se converteram, que ainda não conhecem o Senhor. Deus, arranca toda pedra de tropeço do meio das famílias. Vem com a Tua poderosa mão, Senhor, e arranca todo o atrapalho, todo o embaraço. Em o nome de Jesus,
Clamamos ao Teu Espírito porque Ele nos convence, Ele tem o poder e o conhecimento do Senhor, e pelo Teu Espírito, ó Pai, nessa noite, no nome de Jesus, diante de toda a clareza que a Tua palavra trouxe hoje, diante de toda a revelação que ela trouxe hoje, Senhor, nós queremos tomar uma atitude de não negligenciar a nossa cooperação com aquilo que o Senhor tem que fazer. Não queremos ser negligentes, ó Pai, mas queremos assumir a responsabilidade, assumir a nossa responsabilidade de cooperar com aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa família, Pai. E que no nome de Jesus, o Senhor nos livre do escândalo. O Senhor livra a nossa família e a igreja do Senhor de escândalos. Que o Senhor, ó Deus, guarde a nossa casa. Guarda a nossa família, ó Deus, de escândalo. Não queremos ser pedra de tropeço para ninguém, Senhor. Mas queremos cooperar contigo. Quão privilegiado nós somos em poder cooperar contigo, Senhor. Quão privilegiado nós somos de cooperar contigo, Senhor. Sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, vê se há em nós algum caminho mau que nos faz andar nas veredas eternas do Senhor, nos caminhos aplainados do Senhor. Nos faz enxergar, Senhor. Nos faz enxergar, Senhor, com discernimento e clareza toda pedra de tropeço dentro da nossa família, Senhor. Nos faz enxergar isso, Senhor. Nos faz enxergar isso, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor nos leve em paz. Que a segurança do Altíssimo, que a graça do nosso Senhor e a bondade de Deus sejam multiplicadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu oro e creio que Deus há de lhe guardar e de lhe abençoar em todas as áreas da sua vida. E que você, como cooperador de Cristo, não negligencie o cuidado, o zelo e a cooperação na edificação da sua família. Que você retenha essa palavra, que você retenha essa palavra em seu coração e viva com responsabilidade, cooperando com Deus para salvar a sua casa, para edificar a sua família, em o nome de Jesus. Que Ele te abençoe nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém, amém, glória a Deus. Vá em paz, no nome de Jesus. Nesse sábado tem rede jovem, galera do setor vermelho, sábado 7h30.